Traição, decepção, arrependimento, angústia, luto, tudo isso dói. Mas quando a gente revisita essa dor por tempo suficiente, esse arrastar de corrente vai se tornando permanente. Vou te explicar hoje o olhar espiritualista da depressão. Vem comigo. Vamos deixar algo claro aqui. Esse vídeo tem um intuito e uma abordagem filosófica e espiritualista. Não vim aqui refutar a ciência, falar para as pessoas não se tratarem, dizer para as pessoas pensarem positivo e largar seu tratamento, nada disso. Quero apenas propor hoje uma unificação do olhar da ciência e da espiritualidade, beleza? Que o corpo físico é apenas um robozinho para o espírito controlar, todo mundo já sabe. E que o espírito é um ser expansivo e emocionado também. E é por isso que encarnamos, para ter disciplina e aprender a controlar mais essas emoções. Afinal, somos bem maturos quanto à nossa própria natureza espiritual. Agora eu vou explicar um bocadinho sobre neurologia. O nosso cérebro é apenas um computadorzinho, uma estrutura incrível e complexa que realiza diversos processos automáticos para que o nosso corpo funcione. Quando encarnamos, o espírito adquire uma nova personalidade. Esse processo é físico. A personalidade é uma mistura do externo, cultura, criação, educação e experiências, mais o conteúdo interno, o que trazemos de nossa essência, certezas, dúvidas e tendências. Por isso que cada ser é único, pois não é só o externo que manda. O que tem interno é o que dá o norte. Eu explico isso porque é o cérebro que traduz o pensamento do espírito quando ele está encarnado no corpo, de uma forma que a personalidade daquele corpo entenda. Faz sentido? Então, por exemplo, eu estou Raul, mas o meu espírito, ele é milenar e ele tem as suas dúvidas, as suas certezas, as suas tendências, os seus defeitos. E aí, todas essas tendências e vontades que eu tenho, eu vou jogando para o corpo físico, que vai traduzindo isso aqui, vai misturando nessa personalidade do Raul, para que eu manifeste isso na realidade. E isso é perceptível desde a tenra infância, quando vemos crianças com habilidades musicais, artísticas e tantas outras. E o conteúdo espiritual nas crianças é muito maior do que o conteúdo da personalidade. Mas eu vou explicar isso melhor em um outro vídeo. Uma pessoa da nossa comunidade pediu para eu falar sobre espiritualidade e educação infantil. Então, se você gosta desse tema, deixe os comentários aí que virá esse vídeo. A propósito, o Descomplicando a Espiritualidade tem uma comunidade no WhatsApp. Se você gosta desses assuntos, é uma pessoa do bem, quer tirar dúvidas ou acrescentar alguma coisa e sabe silenciar grupo, porque falamos bastante, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. Voltando, o cérebro não entende o que é presente, passado ou futuro. Para ele só existe o agora, mas para o espírito, vivemos em uma incrível dança entre todos os tempos, menos o agora. E por exemplo, se você passou por um trauma, uma perda, uma discussão ou um grande arrependimento, e se isso não está muito bem elaborado dentro de você, vai te deixar mal, triste. A tristeza é um comando emocional para o cérebro e ela vai processar aquele comando de uma forma. Aí os neurotransmissores são alterados para ajustar e acomodar aquela frequência emocional. E aqui eu vou abrir um parênteses nesse vídeo para explicar um pouquinho sobre a neurobiologia das emoções. Possuímos um corpo emocional e hierarquicamente ele está acima do corpo físico. E a ordem aqui é corpo emocional ou perispírito, corpo energético ou duplo etérico, e o corpo físico. Percebe aqui que a cascata emocional passa por um filtro antes de chegar no corpo físico? E o corpo físico se modifica para acomodar aquele sentimento. E aí algumas manifestações comuns são frio na barriga, arrepio, taquicardia, enjoo, piriri. É aquela frase, emoção à flor da pele, literalmente. O corpo físico se altera sempre de acordo com os sentimentos do perispírito. Mas isso não é muito difundido, a gente não aprende as coisas dessa forma. E é por isso que sofremos tanto. Ignoramos as nossas emoções e tratamos o corpo físico de forma vazia. Olha só essa ilustração de sentimentos. Felicidade, medo, raiva, tristeza e amor. Com essa ilustração é possível perceber como que o cérebro reage a diferentes emoções. E essas alterações ocorrem fisiologicamente, no corpo inteiro. Mas focaremos só no cérebro para entender um pouquinho melhor a questão da depressão. Lembrando então que o nosso cérebro não entende o que é passado, presente, futuro, e ele também não entende o que é real
e irreal. Ele simplesmente reage aos comandos do espírito. Eu já fiz um exemplo num dos vídeos, eu vou colocar aqui para vocês assistirem depois. Mas, por exemplo, se você fechar os olhos aí, se imaginar numa praia paradisíaca, com uma aguinha de coco, aquele dia lindo, olhar no celular e ver que sua conta bancária está cheia, você vai ter um grande relaxamento. Percebe que seu corpo reage a isso? Ele vai se ajustar para vivenciar essa situação, mesmo ela não sendo real. Se você pensar em algo triste, doloroso, estressante, é a mesma coisa. Se você se imaginar chupando um limão, ó, aquele suquinho azedo, ou então um pedaço de abacaxi, ó, na hora a boca começa a salivar. Percebe? Não precisa ser real de fato. Ou seja, tudo é mental. Tá, Raul, mas e a depressão? Pois é, quando estamos em um processo emocional mal elaborado, costumamos revisitar isso de tempos em tempos, olhando para aquela situação, revivenciando aquela cena, pensando nas múltiplas formas como aquilo poderia ter sido diferente. Isso está acontecendo para o espírito, mas o que está sendo processado para o cérebro? Que ele está revivendo uma situação triste, então ele vai alterar os seus parâmetros para a tristeza, diminuindo a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Isso faz com que o estado geral daquele indivíduo seja triste, apagado, sem ação. Mas aí, de repente, aquela pessoa recebe uma ligação bacana, a visita de um grande amigo, ela come um doce gostoso. Todas essas situações quebram aquele estado emocional que o cérebro estava. Então ele vai se reestruturar para aquele momento novo, a alegria, a satisfação, o companheirismo. Por isso estar no corpo físico é tão importante, porque sempre tem uma forma como trazermos o espírito para o momento presente. A dor normalmente faz com que a gente volte na mesma hora. Agora, se você está sempre olhando para o passado, para alguma situação triste, algum arrependimento, e isso já se tornou um hábito, um costume, e o mais comum deles é quando nos colocamos no papel de vítima, porque a vítima sempre está em sofrimento, o cérebro começa a se acostumar com essa baixa neuroquímica. Afinal, é bem mais fácil para o cérebro, ele não precisa sintetizar nenhum neurotransmissor, ele fica ali, no mínimo. E com o passar do tempo, a fisiologia daquele cérebro estrutura que o padrão vai ser a diminuição neurotransmissora. Ou seja, eu estou sempre olhando para uma dor. Essa dor está sempre mandando comando para o meu cérebro de baixa, de baixa, de baixa. Uma hora ele vai começar a parar de produzir. Então, quando a gente estiver no estado normal, a nossa produção vai estar baixa. E aí um momento feliz, algo bacana, começa a perder a intensidade. Perde a cor. Pronto, está instalada a depressão. Nessa hora, criamos um ciclo bem comum. Você está normal, mas o seu cérebro está deprimido. Aí, esse estado de tristeza que você já se encontra faz com que você lembre de um momento triste. Essa memória vem para a luz e isso faz com que retroalimente aquele seu estado de tristeza. Percebe? Eu já estou triste, eu vou lembrar de algo triste que vai reforçar minha tristeza. E aí a nossa psique começa a se fragilizar diante desse estado mental instaurado. E começamos a afundar cada vez mais. Gente, e agora o que fazer como cura? Pois é, agora você entende que o cérebro reage aos impulsos do espírito. É por isso que a gente fala tanto sobre manter a frequência, pensar positivo, agradecer. A gratidão é um exercício incrível que mantém a nossa frequência lá no alto. Raul, então quer dizer que se pensarmos coisas boas e felizes, o cérebro se cura e volta ao normal? O raciocínio é por esse caminho, mas não é simples assim não. Quando o cérebro ajusta a sua química e se instala a depressão de fato, é muito, mas muito difícil sair daqui sozinho. É impossível? Eu diria que não, mas é muito improvável e nem recomendado. Vou te explicar por quê. Imagina que agora o seu novo padrão ele é muito mais baixo do que um cérebro normal. Por mais que você esteja tentando melhorar algo, você tem um novo problema, é uma doença. Seria o mesmo que você está dirigindo um carro com algum problema que está consumindo muito mais gasolina do que o normal. E aí você está dentro do carro percebendo isso e fala: "Ai, carro, você poderia por favor parar de consumir tanta gasolina?" Não adianta, o carro vai continuar com esse problema. Você precisa parar o carro, levar em um mecânico, ele vai reconhecer o problema e arrumar. E o corpo humano é exatamente igual ao carro. E aí você precisa de tratamento físico para você conseguir se ajustar. Senão, você nada contra a maré, vai se cansar, vai se sentir incompetente e vai ficar mais triste com o resultado, só reforçando o quadro. Raul, posso buscar ajuda psicológica? Sim!
Isso é imprescindível, porque se você entender as suas dores e conseguir tratá-las, você supera aquela questão e ela não te domina mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, o tratamento psicológico deveria ter vindo antes da doença se instalar. Quando ela se instala, você ainda precisa buscar ajuda médica. Aí nessa hora você procura um psiquiatra, ele vai fazer os exames e questionários necessários, vai te diagnosticar e vai te dar um tratamento medicamentoso. Com os remedinhos, a sua química cerebral se estabiliza aos padrões normais que um dia você teve lá atrás. O marasmo some e a felicidade volta a reinar. E aí, com esse ajuste químico por conta dos medicamentos, é onde você vai ter força para conseguir sair desse estado. Por isso que eu disse de associar os tratamentos. Não adianta apenas buscar tratamento psicológico ou espiritual se você está com o cérebro doente, pois o cérebro está inibido. Nessa hora ele não vai reagir aos estímulos do tratamento. Já com os medicamentos, você retoma sua neuroquímica aos padrões normais, e aí todos os tratamentos te dão o estímulo necessário para você sair desse buraco. Agora, só medicamento resolve? Também não. Se você não trata a raiz do problema, você sempre vai mandar os mesmos sinais para o cérebro, mesmo ele quimicamente tratado. Senão você se torna dependente de remédios e o seu quadro cada vez mais agravando. E aí vira uma bomba, porque o seu cérebro não vai entender o que está acontecendo. Você está colocando remédio para ele estabilizar, mas lá dentro o espírito continua mandando impulsos de tristeza. E aí você não melhora. E aí o médico acaba aumentando as suas doses ou até modificando os remédios para outros mais fortes. E aí, dependendo do seu quadro, você começa a associar outros transtornos, como a síndrome do pânico ou a ansiedade generalizada. Entendem como é importante um tratamento holístico quando estamos falando de psiquiatria? Percebem que não é apenas um tratamento medicamentoso ou só espiritual? O tratamento psicológico é imprescindível em todas as etapas do processo, mas é preciso estar atento aos sinais de quando buscar ajuda médica. Não tenha medo, vergonha, nada disso. Entenda que seu cérebro ficou dodói e agora você precisa de ajuda para equilibrar ele de novo. Só isso. Seja sempre honesto com você, sem vergonha. Vergonha você tem que ter de mentir a si mesmo, de viver escondido, de não se tratar e se curar. O olhar julgador dos outros não fará diferença nenhuma para você. Então se apoie em quem te ama, quem te deseja bem. E se você quiser um grupo acolhedor, falante, tirar dúvidas e conversar sobre espiritualidade, o link do nosso grupo do WhatsApp estará na descrição. Pessoal, olhem para dentro. Autoconhecimento e a felicidade é uma bússola que mostra se estamos no caminho certo. Se você não estiver feliz consigo, com a sua vida, com as suas escolhas, busque ajuda, não sofra sozinho. O espírito, quando reencarna, ele traz consigo vontade das quais ele gostaria de realizar. Não é só sobre resgatar e resgatar, é sobre produzir, somar e crescer também. E quando não estamos no caminho que deveríamos estar, nosso inconsciente também nos dá certos impulsos de tristeza. Imagina planejar toda a minha reencarnação, ter a honra de voltar e não conseguir realizar nada do que eu planejei para mim mesmo? Dói, viu? Nessa hora é preciso de muita, mas muita coragem para enxergar isso, assumir isso e buscar ajuda, para se nortear diante daquilo que consideras imprescindível para a sua alma. Ufa! Foi um vídeo longo, mas acho que dá bastante repertório para que vocês entendam um pouquinho mais dessa doença que assola a humanidade atualmente. Eu ia abordar um pouquinho da ansiedade, mas vai ficar para um outro vídeo. Meu raciocínio é o mesmo. Se você gostou, curta, se inscreve no canal, deixa um comentário para engajar e ajudar esse vídeo a crescer cada vez mais. Amo todos vocês, vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!